Brasil, boa tarde, Cornélio. Hoje a gente vai ver sobre a tal, da maravilhosa transformada de Fourier, né? Qual que é a ideia da transformada de Fourier, como é que a gente faz o cálculo, interpretações e tudo mais. Como que a gente chega na transformada de Fourier? Né? Existem duas maneiras da gente conseguir enxergar a transformada de Fourier. A primeira é considerando a série de Fourier, ok? A série de Fourier, a gente tinha visto em aulas anteriores, que ela é dada por isso aqui. Se eu suponho o x de t um sinal periódico, então tinha que ter essa suposição que o x de t é um sinal periódico, então eu consigo descrever ele como uma soma ponderada de exponenciais complexas, j, k, ômega 0, t, sendo ômega 0 a frequência fundamental do meu sinal, 2π sobre t. E esses meus coeficientes, ck, eu consigo descrever como 1 sobre t, a integral no período de x de t, exponencial de menos jk, ômega 0t, dt. Então, a série de Fourier ela é dada por essas expressões aqui. E a gente fez algumas interpretações sobre esse ck, né, que eles me denotam como que cada coeficiente, cada componente de frequência é usado para construir o meu sinal. Então, se ele é usado, a componente, por exemplo, 3 ômega 0, então quer dizer que se 3 é muito alto, se o 0 ômega 0, né, componente de frequência 0, é pouco utilizado, então C0 é baixo e assim sucessivamente. Então, esses valores CK, eu vou colocar um desenho aqui embaixo, né? Então, esses coeficientes CK em relação a K, então aqui eu tenho esse componente aqui que ele é relacionado ao ômega 0, esse cara que é relacionado ao 2 ômega 0, esse aqui que é relacionado a menos ômega 0, e eu tinha componentes aqui de frequência indicando quanto mais a gente utiliza, menos a gente utiliza. A gente fez até interpretações de como que a gente consegue enxergar sinais de alta frequência, então vão ter componentes de mais altos para valores mais altos de frequência, sinais de baixa frequência, que devem ser mais altos os componentes de baixa frequência, e tudo mais, tá? Tem a explicaçãozinha lá naquele outro vídeo, beleza? A transformada de Fourier, ela vem com uma tentativa de representar, obter essa representação em frequência aqui, só que para qualquer tipo de sinal, sem exigir que ele seja periódico. Como que a gente pode fazer isso? Uma maneira maravilhosa, né? Fourier é lindo, né? Gênio, de fazer essa suposição e adaptar o resultado que a gente já conhece para sinais mais gerais, que não precisam ser periódicos, é o supor que x de t ele é periódico, só que para t tendendo ao infinito, né? Ou seja, um período infinito. Lá no infinito ele vai se repetir. Vai lá no infinito ver se ele repete e depois volta, né? É isso. É 2 infinitos que se andou, 2 infinito é infinito do meu jeito e estamos lascados. Então, uma maneira de fazer isso é eu fazer o meu t tender a infinito. E o meu período tender a infinito equivale a dizer que ômega 0 está tendendo a zero, né? Porque ele é 2π sobre t. Faz sentido, o sinal agora não é mais periódico, não faz mais sentido eu falar de frequência fundamental, né? Então, ele não tem repetição, a frequência fundamental é como se fosse zero aqui. Quando eu faço esse limite de ômega 0 tendendo a zero, né, aquelas minhas expressões elas ficam dessa forma. O meu x de t envolve todo um procedimento, a ideia é mais ou menos assim, né? Eu vou considerar um xk como t vezes o ck, né? Então, com isso aqui, eu vou ter que o meu x de t ele vai ser 1 sobre t da somatória em k, infinito também, né? De xk, né? Porque aquele meu ck aqui virou xk sobre t, né? Exponencial de jk ômega 0t, e aquele meu ck vira xk, que é igual a integral no período de x de t exponencial de menos jk ômega 0t. Né? Agora, para isso aqui virar, como eu tenho agora uma somatória infinita, só que esse meu ômega 0 está tendendo a zero, né? É como se essa minha distância aqui agora está praticamente tendendo a zero,
certo? Essa distância entre frequências, eu não tenho mais múltiplos inteiros de frequência, eu vou ter todas as possíveis frequências. Isso aqui, né, quando eu faço meu período tendendo infinito, esses componentes aqui vão ficar tão juntos, vão ficar tão juntinhos, que vai parecer, na verdade, que eu estou lidando com uma representação contínua na frequência ômega, né? Então, o que eu faço aqui, basicamente? Eu multiplico aqui por ômega 0 e divido por ômega 0, não alterei nada, né? Esse ômega 0 aqui, vezes t, né? Como ômega 0 é igual a 2π sobre t, então ômega 0 vezes t é igual a 2π. Por isso aqui vai aparecer, aqui no final das contas, 1 sobre 2π, ok? Que é desse produto aqui. E esse ômega 0, que apareceu aqui, ele vai ser, como ele é um infinitesimal, ele é praticamente, está tendendo a zero, ele é um infinitesimal como se fosse um d ômega. Eu vou lidar com esse cara aqui como se fosse meu d ômega, tá? É um cara que está tendendo para zero. E quando eu faço esse limite, o meu limite do ômega 0 tendendo a zero, que equivale ao t tendendo a infinito, essa minha somatória vira uma soma de rima, por causa desse produto aqui e tudo mais, vira uma soma de rima, então fica integral de menos infinito a mais infinito. Esse meu xk, eu vou representá-lo como se fosse uma função contínua em ômega, tá? Porque ele agora é uma função contínua em ômega, tipo, ele é uma função que indiretamente depende dos múltiplos inteiros, mas agora no ômega 0 tendendo a zero, você não vai ter os múltiplos inteiros, você vai ter todos os possíveis ômegas, todos os possíveis componentes de frequência. Então aqui fica um x1 de ômega, exponencial de j, ômega t, d ômega, que é o dano que veio aqui. Beleza? E o meu xk, como eu falei que meu xk virou x ômega, né? Olhando daqui, o meu x ômega, ele vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito, que meu período agora é infinito, de x de t, exponencial de menos j ômega t dt. Então essa aqui é a cara da transformada de Fourier. Essa aqui é a transformada de Fourier, é a expressão da transformada de Fourier, e essa aqui é o que a gente chama de transformada inversa. Transformada inversa de Fourier, que de x de ômega a gente consegue obter o x de t original. Transformada inversa. Então a gente tem esse par de transformada direta e transformada inversa, que não apareceu nas nossas brincadeiras ali diretamente na Laplace, mas aqui no Fourier, partindo da série, ela aparece quase que naturalmente, tá? Portanto, a transformada de Fourier de um certo sinalzinho x de t, denotado também por um x em ômega, que é a frequência, ele é denotado por integral de menos infinito a mais infinito, x de t, exponencial de menos j ômega t dt. Ela tem suas similaridades com Laplace, lá no Laplace. A transformada de Laplace de x de t era a integral de menos infinito a mais infinito de x de t, exponencial de menos st dt, tá? Então ela tem uma expressão muito parecida. Então quer dizer que é só fazer o s e jogar com o j ômega. Toma muito cuidado porque não, né? Por causa daquelas questões de domínio de transformada, a validade do domínio, as expressões da transformada de Fourier, muitas delas são praticamente a expressão da transformada de Laplace trocando S por J ômega, mas não todas. Então é totalmente inseguro você usar isso como ponto de partida. O mais correto mesmo é a gente entender a transformada, entender as transformadas básicas, entender as propriedades e fazer de maneira totalmente dissociada da transformada de Laplace, porque algumas delas são muito similares, outras são totalmente distintas. Então, evita essa ideia de trocar o S por J ômega e tudo mais. Bom, essa é uma das maneiras que aparece aqui a transformada de Fourier. Algumas bibliografias, tá, consideram ao invés de ômega, que é radianos por segundo, né? Que é em radianos por segundo. Algumas bibliografias consideram a transformada uma versão em F, que é a medida de frequência em Hertz. E aí fica ligeiramente diferente. Ligeiramente, no sentido que não aparece 1 sobre 2π aqui, né? É só uma mudança nessa constante aqui. Tá? Normalmente em livros de telecom eles consideram mais a frequência em Hertz,
Em livro de controle de sinais, a gente considera mais a frequência em radianos por segundo. Tá? E também, mesmo considerando aqui em frequência em radianos por segundo, tem livros que consideram, ao invés de 1 sobre 2π aqui, consideram 1 sobre 2π aqui, ou então considera 1 sobre raiz de 2π aqui e 1 sobre raiz de 2π aqui. Né? Então, dependendo da bibliografia, você pode ter diferenças nessa constante que aparece multiplicando aqui. Tá? Não faz diferença em termos de interpretação, não faz diferença em termos só de cálculo. Tá? E a definição que a gente vai utilizar aqui nessa disciplina é essa aqui. A transformada inversa tem esse 1 sobre 2π, a transformada direta não tem nada, ela é dada por essa integral simplesmente. Beleza? Uma coisa que é legal é que todas aquelas interpretações que a gente fez na aula de série de Fourier, que se eu tenho um sinal de baixa frequência, então eu vou ter coeficientes mais altos, os coeficientes de baixa frequência mais evidentes. Né? E o sinal mais louquinho aqui, eu vou ter os coeficientes mais evidentes nas altas frequências. E nas baixas frequências vai ficar bem pequenininho, nas altas frequências. Essa interpretação a gente também consegue ter para a transformada de Fourier. Né? No caso da transformada de Fourier, um sinal de baixa frequência vai me dar, na transformada de Fourier, eu tenho aqui agora uma transformada que é o que a gente chama de espectro do sinal, espectro em frequência, que é também uma representação contínua. Né? Porque quando eu faço t tendendo a infinito, esses caras aqui ficam tão juntinhos que vai me parecer uma representação contínua. Então, minha transformada de Fourier, meu espectro em frequência do sinal fica desse jeitinho aqui, contínuo, e mais no sinal de baixa frequência, as componentes mais importantes são as componentes de baixa frequência. No sinal de mais alta frequência, quando eu aplico a transformada de Fourier, as componentes mais importantes vão ser as componentes de alta frequência aqui. Elas vão ser as mais importantes. Beleza? Vamos voltar. Muito bem. Uma outra forma da gente enxergar que a transformada de Fourier é a gente usar aquele conceito de autofunção que a gente utilizou lá no transformada de Laplace. Lembra do conceito de autofunção? Com certeza, né? Porque é um conceito maravilhoso que vocês levam para a vida aí. Porque você tem uma função, um sistema, uma resposta impulso h de s. Eu jogo uma exponencial, a saída é a transformada de Laplace da resposta impulso vezes a própria exponencial. Né? Se eu jogar agora, por exemplo, ao invés de jogar aquele exponencial, eu jogar na minha entrada um cosseno com uma certa frequência, o que vai aparecer na saída? O que vai aparecer na minha saída? Né? Considerando o mesmo sistema h de t. Vamos fazer a brincadeirinha aqui. E eu vou usar esse conceito aqui. Tá? Então, a saída, como cosseno de ômega-t, eu posso descrever como exponencial de j ômega t mais exponencial de menos j ômega t sobre 2. Isso aqui vai dar h. Né? Agora que eu estou jogando uma exponencial de argumento t, então vai sair o h do argumento vezes o próprio exponencial sobre 2. Né? Porque jogo exponencial de 2t, sai h de 2, exponencial de 2t. Né? Mais h de menos j ômega, exponencial de menos j ômega t sobre 2. Beleza? Bom, esse h de j ômega, né, que é a expressão lá da transformada de Laplace, e aqui sim eu estou fazendo, né, isso aqui é infinito, h de t exponencial de menos j ômega t dt, olha que é a expressão da transformada de Fourier, que coisa, né? Muito bem. Essa expressão aqui, eu vou ter uma grandeza complexa aqui, esse h de j ômega. Como uma grandeza complexa, eu posso descrevê-lo em termos de um módulo exponencial de j fase. Né? Eu estou reescrevendo esse meu h de j ômega, que é uma função complexa, em termos de uma forma polar. O módulo exponencial de j fase, o módulo e fase ali. Está representando na forma polar. E de maneira equivalente, o h de menos j ômega, eu posso representar como módulo de h de menos j ômega exponencial de j fase de menos ômega. Né? E, aqui na verdade é j ômega, né?
deveria ter colocado J ômega também. Né? E quando a gente, isso aqui vem lá dos números complexos, esse cara é o conjugado desse, né? O módulo de caras conjugados dá no mesmo, de valores conjugados dá no mesmo, porém a fase inverte. A fase de um número complexo conjugado, eu posso jogar simplesmente menos para fora ali, tá? Em relação a esse aqui. Posso fazer esse procedimento aqui. Tá? Portanto, a minha saída vai ser dado por isso aqui. Eu vou trocar então, vou aplicar essa expressão aqui e vou aplicar essa expressão aqui. Vai ficar módulo de H de J ômega exponencial de J φ J ômega mais ômega t. Então, o que eu fiz aqui? Eu já juntei esse exponencial com esse exponencial aqui, tá? Sobre 2, mais módulo de H de J ômega exponencial. Eu vou juntar também essas duas exponenciais de menos J, pode jogar menos para fora, φ de J ômega mais ômega t sobre 2. Muito bem. Isso aqui eu posso transformar de volta para o cosseno, porque eu posso colocar o módulo de H de J ômega sobre 2 em evidência. Sobre 2 em evidência. O que vai ficar? Exponencial de J ômega t mais φ. Vou colocar dessa maneira assim, mais exponencial de menos J ômega t mais φ. Isso aqui nada mais é do que um cosseno. De H de J ômega, cosseno de ômega t mais o φ de J ômega. Tá? Então, o que a gente tem? Olha que interpretação legal. Essa aqui é a saída do meu sistema quando eu jogo um cosseno na minha entrada. Saiu aquela expressão. Então, eu vou redesenhar aqui. Eu tenho meu sistema com essa resposta a impulso. Joguei um cosseno de ômega t. Saiu também um cosseno de mesma frequência. Só que eu tenho uma mudança aqui em amplitude e eu tenho uma mudança aqui em fase. Isso aqui é uma das propriedades, uma outra propriedade importantíssima de sistemas lineares invariantes no tempo. Se eu jogo uma senoide com uma certa frequência, a saída vai dar uma senoide de mesma frequência, só que com uma mudança em amplitude e uma mudança em fase. Né? Se eu, por exemplo, o cosseno de 3t, quando eu jogo ômega igual a 3, isso aqui fica uma constante, isso aqui também fica uma constante. Tá? Então, para cada componente de frequência que eu jogar no meu sistema, ele vai ser a mesma componente de frequência, só que com uma mudança em amplitude e uma mudança em fase. Tá? Guarde essa informação que ela vai ser importantíssima algumas aulas daqui para frente. Tá? Muito bem. Então, essas são as duas maneiras de enxergar a transformada de Fourier. Beleza? A maneira por série de Fourier, né? E a maneira por resposta de autofunções, tá? Que vai virar lá na frente resposta em frequência de sistemas lineares invariantes no tempo. Então, essas são as definições de transformada de Fourier. Beleza? E na aula que vem a gente vai ver sobre algumas propriedades, como a gente calcula essa maravilha de transformada de Fourier. Beleza? Valeu, gente!